A cantora Daniela Araújo, ao comentar sobre o caso de Nathany Alves, revelou as dificuldades que enfrentou em sua adolescência. Desde que aconteceu o que aconteceu com a Nathany Alves, eu não paro de falar disso com a minha mãe. Eu acho que a gente, que é mulher, a gente fica pensativas, né? E eu acredito que você, que é mulher, deve ter alguma coisa para contar, né? Eu tenho para contar, né? Eu duvido que você não tenha, né? Se você tem alguma coisa que aconteceu com você, pode colocar aqui nos comentários. Eu vou contar agora uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos. Eu tava com algumas amigas. Eu já contei muitas vezes aqui que quando eu era adolescente eu tava num momento muito vulnerável e de confusão. Daí, nesse dia, tava com algumas amigas em casa, nesse momento de confusão, e daí fui para a loja do meu pai, peguei uma condução coletiva, uma van, e me perdi. Pedi para esse motorista me deixar no ponto final. Ele percebeu que eu estava meio perdida e começou a passar a mão em mim. Quando eu percebi que ele estava de mim, começou a passar a mão em mim, nas minhas costas, e eu vi que ele abusou de mim, porque todo mundo desceu da perua, da van, e só eu fiquei. Aí eu falei pra ele, moço, você não vai fazer isso, né? Você não vai fazer isso. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Aí ele começou a abusar, passar a mão em mim, e eu comecei a implorar pra ele não fazer isso. Ele ficou com raiva, né? Que eu acho que ele percebeu que eu tava consciente o suficiente pra pedir pra ele não fazer isso. E daí ele falou, sai daqui, vai embora, né? E daí eu desci e fui pro meu destino. E assim, gente, como é desesperador, né? Pensar que a maioria de nós temos histórias pra contar. E assim, é desesperador ver as cenas do que aconteceu com essa moça, né? Não era uma moça que estava em um horário tarde, e nem se tivesse saindo da balada, e nem se tivesse com roupas escandalosas. Nada justifica o que aconteceu com essa moça, né? Mas ela estava saindo da igreja, ela estava num dia normal, ela estava com roupas normais. Tudo que aconteceu com essa moça é desesperador, né? Então assim, moças, não fiquem dentro de carros, né? Tranquem as portas. Não deem bobeira. Não achem que vocês estão seguras em lugar nenhum, em horário nenhum. Nunca pensem que vocês estão seguras em momento nenhum, porque contar com a lei do nosso país a gente não pode, infelizmente. Não saiam sozinhas, sempre saiam em bando. Se puder, saiam com homens, sempre, com os pais, com os primos, com pessoas, sabe? Quando eu tava num momento complicado da minha vida, não nesse, né, quando eu tinha 14 anos, mas num outro momento que eu não podia estar sozinha, eu sempre estava com um homem, sempre me acompanhando, porque eu sabia que se eu estivesse sozinha, eu poderia estar em risco, sabe? Quantas mulheres que estão aí, às vezes, né, no momento de separação, às vezes a pessoa só espera que ela esteja sozinha, para poder a pessoa esperar que ela dê bobeira para poder ir lá e vai e matar ela. Então, não contem com a sorte, porque a sorte não existe. Infelizmente, o que diz a palavra de Deus? Chove para justos e injustos, para bons e ruins. É isso que diz a palavra de Deus também. Vamos cuidar, porque infelizmente não podemos contar com as leis, não podemos contar com a justiça do nosso país, não podemos contar com pessoas boas. Infelizmente não podemos contar com nada. Que Deus tenha misericórdia de nós. O pastor Theo Hayashi também se manifesta sobre o episódio envolvendo Nathany Alves. Algo muito triste que aconteceu alguns dias atrás na cidade de Quixeramobim, interior do Ceará. Uma menina de 20 anos de idade, uma menina evangélica, o nome dela é Nathany Alves. Ela estava saindo de sua igreja quando ela foi sequestrada por 3 homens. E esses 3 homens mataram ela e esconderam seu corpo. Algo trágico, e de acordo com a polícia,
ela foi morta e apresentava marcas de violência no corpo. Então, para pensar que Nathani Alves era uma cristã evangélica, ela também, 20 anos de idade, cursava a faculdade de Química no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, essa notícia que está trazendo essa comoção nacional me impactou tanto, porque essa menina aí tem um perfil de alguém que poderia muito bem estar envolvida com o Dunamis, poderia estar envolvida na tua igreja evangélica. Para pensar, uma jovem cristã, 20 anos de idade, universitária, poderia estar liderando Pockets. Ela teve sua vida ceifada de uma forma tão trágica. Antes de tudo, meus sentimentos a toda a família e que o Espírito Santo os console nesse momento tão trágico. Agora, aproveitando essa tragédia, eu quero falar um pouco sobre a violência e a impunidade da nossa nação. A situação da violência e segurança pública no Brasil é precária. Então a pergunta que eu faço é até quando que nós vamos ter que aturar notícias como essas? De uma jovem com todo um futuro pela frente, tendo sua vida interrompida de uma forma tão brutal, tão trágica. É deplorável essa violência. E agora, a segurança pública do Brasil só está nesse estado por conta da impunidade. E ainda temos que ouvir que eles são vítimas da sociedade. Bom, para pensar que o nosso presidente mesmo já disse que está cansado de ver jovens assaltantes sendo violentados só porque roubaram um celular. O cara quer uma cervejinha, não é isso que ele falou? Então pergunta para a família de Vitor Medrado. Estava em São Paulo semana passada. Um ciclista que foi lá perto do Parque do Povo por conta de um celular. Foi pego no vídeo, viralizou. Então quem é de fato a verdadeira vítima? Enquanto isso, são as vítimas de verdade que tem que se contentar com um sistema de justiça que devolve o criminoso para a rua. Está soltando o criminoso, está soltando político corrupto. Além disso, quando eles ficam encarcerados, eles têm pena reduzida, a saidinha, visita íntima, indulto. Então, quer dizer, é uma vergonha isso. Agora, a Bíblia vai falar lá em Eclesiastes 8, versículo 11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, quer dizer, a Bíblia nos mostra que quando há impunidade, o mal se multiplica. Isso aí é algo que a Bíblia já fala. Nós estamos orando, esperando que a justiça seja feita nesse caso tão trágico, mas também a gente aproveita para orar por uma mudança no rumo da nossa nação. Porque enquanto a gente tiver governante que defende criminoso e ignoram as verdadeiras vítimas, nós vamos continuar a ver esse absurdo por tudo quanto é canto do nosso Brasil. E não se engane, isso entristece o coração do Pai. A palavra vai dizer lá em Provérbios 17 que absolver o ímpio e condenar o justo é algo que Deus odeia. Então a conta da impunidade chega e quem paga, infelizmente, acaba sendo os cidadãos de bem. Então não se esqueça de orar pela família de Nathani, mas ore também pela nossa nação. Que o Senhor traga a reforma e que possamos ver um país onde a justiça é feita, onde o homem mal paga pelos seus crimes. E a começar, então, das autoridades lá em Brasília. De fato, o Brasil está numa situação precária de segurança pública. A igreja tem que se levantar, tem que falar, nós temos que cobrar as autoridades, mas temos que, além disso, orar e clamar pela misericórdia de Deus e fazermos a nossa parte. Deus te abençoe. Diante de um caso tão trágico como o de Nathani Alves, a reflexão que fica é que, infelizmente, vivemos em uma sociedade onde a violência contra as mulheres ainda é uma realidade cruel. O testemunho de Daniela Araújo nos lembra o quanto muitas mulheres já passaram por situações de risco e sofrimento. Que essa história nos leve não apenas à indignação, mas também à ação. Precisamos estar atentos, nos proteger e cobrar mudanças reais na segurança e na justiça. Acima de tudo, que Deus traga consolo às famílias enlutadas e nos fortaleça para lutar por um mundo onde nenhuma mulher tenha que viver com medo. Se você já passou por algo semelhante ou tem algo a compartilhar, deixe nos comentários. Vamos juntos dar voz a essa causa. Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo assuntos interessantes como este. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.